eu sou Ana Maria. E esse é o nosso canal Deu Vontade Falei. Depois de 2 meses sem gravar, resolvi trazer uma participação especial, a minha madrinha. Eu trouxe um quadro hoje muito importante, muito interessante. Inclusive é um tabu que as pessoas não costumam falar com frequência. Falam de forma pejorativa, falam em superficial ou fala de forma negativa. Esse é o nome do quadro. Não é coisa da sua cabeça. E eu queria também, assim, fazer um adendo em relação a esse nome, porque foi através da minha professora de biologia, Magna. Ela fez um projeto lá na escola e eu gostei bastante. Inclusive, eu estive no projeto, participei dele. Como é um assunto muito importante, então eu resolvi trazer para o canal como forma de começar o mês de maneira mais consciente, de maneira mais séria, mais perceptiva. Esse quadro vai retratar sobre a depressão. Como eu disse anteriormente, é um tabu. Ele traz consigo um leque, inúmeros outros fatores também, alguns prejudiciais, alguns extremamente pesados, como suicídio. E por falar em suicídio, é legal citar também o Setembro Amarelo. E não só porque o mês acabou, que vai acabar o assunto sobre o suicídio, ou que vai acabar as formas de prevenção, ou porque agora é o Outubro Rosa, que vai pensar na prevenção contra o câncer de mama. Não, gente. Ambos são muito importantes e a gente tem que estar lembrando deles sempre, porque não é só em setembro que acontecem os suicídios. Acontece, tipo, durante todo o ano, coisas que você nem imagina, ou pessoas que você nem imaginam também. De acordo com o nosso assunto sobre a depressão, o quadro, juntamente com o Setembro Amarelo, como vai haver também depoimento e tudo mais, então a gente resolveu trazer de forma pessoal, mas a gente também vai tentar argumentar de forma não tão científica, mas de forma que dê para todos entenderem, para que a minha participação especial não fique só olhando para vocês. Apesar de ser um assunto muito sério, eu não quero tratar isso de forma tão pesada. Eu queria falar que, assim, fugindo um pouco do tema, a minha madrinha, ela também tem um canal, Que é o de Boa com Espelho. esse tá sendo o primeiro vídeo dela, então tá sendo algo denso. E digamos que pra mim também, todas as vezes que eu sento na cadeira é como se eu estivesse gravando pela primeira vez. Mas Vão perdoar a gente, por favor. vai relevando aí que vai dando certo. Um dia a gente chega lá. Voltando para o assunto que nos trouxe até aqui, vamos agora descobrir um pouco sobre o que é a depressão. Fica à vontade. Gente, a depressão nada mais é do que uma doença. As pessoas, no geral, veem a depressão, muitas vezes, como diz mesmo o tema, como algo da sua cabeça. Ou então, que você tem falta de Deus. Tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. É porque você não crê em Deus, tá faltando Deus na sua vida. E é algo bem contraditório, né? Já que existem alguns padres e algumas pessoas bem próximas de Deus que tiveram a depressão, como o padre Fábio de Mello. Gente, ele é padre. Então você não pode chegar pra uma pessoa: tá faltando Deus na tua vida, é? Isso é falta de Deus. Não, gente, não tem como. Porque se vocês pararem pra pensar, como eu disse, é contraditório. Se uma pessoa que é padre, como é que vai ser falta de Deus na vida dele? É complicado, né? As pessoas falam também: isso é falta de força de vontade. Não é bem por aí. As pessoas, infelizmente, só começam a perceber que não é isso quando elas têm a depressão. Eu já ouvi coisas do tipo: isso é falta do que fazer. Não tem o que fazer. Isso é doença de rico. Também. Tudo é doença de rico. Gente, na verdade, a depressão, falando cientificamente, vamos dizer assim, que é um desequilíbrio químico que ocorre nos neurotransmissores do nosso cérebro, certo? É como se eles ficassem meio enlouquecidos. Confuso. E assim, em muitos casos, primeiro ela tem que ser diagnosticada e depois tratada com medicação, que é um outro tabu muito grande, porque as pessoas têm medo de se viciar. Elas não têm medo de se viciar em outras coisas que são aceitas socialmente, como bebida, cigarro, mas elas têm medo de se viciarem em medicação. Fica assim, chegou na área do remédio, aí já pesa: eu tô ficando doida, eu tô louca, eu sou louca, eu tô tendo que estar tomando remédio controlado. Não, eu vou ficar dependente disso. E não é dessa forma. É muito importante o tratamento. Inclusive, não só o medicamento, como também a o tratamento. psicoterapia, que é uma forte aliada, inclusive, para quem toma medicação, um dia vir a não precisar tomar. Tem depressões e depressões. Tem depressões mais leves, tem as medianas e tem as mais agudas. Pode ser que tenha uma crise, mas passa o resto da vida depois tendo alguns episódios, mas
bem mais baixos do que Porque teve antes. você já vai estar sabendo como lidar, você já vai saber como controlar e até mesmo saber como é que vai chegar. Em relação a, nossa, eu comecei a sentir isso de maneira demasiada. Falar em maneiras demasiadas e sentir, é importante também dizer que se você tem uma tristeza, eu tô muito triste ou eu tô decepcionada com algo, tô depressiva. Não é bem assim. A depressão não é qualquer tristeza. É normal a gente sentir tristeza ou a gente sentir felicidade demais. Isso também não quer dizer que você é bipolar ou algo do tipo, não. Agora, o que você tem que se perguntar é até quando, até que ponto isso é normal, né? Exatamente. Já aconteceu de eu ouvir alguns relatos. Uma pessoa perdeu um ente querido e não querer sentir a dor da perda. Acontece Gente, muito. é normal. Eu perdi um ente querido da minha família, claro que eu vou sentir a perda. Principalmente, eu já perdi minha mãe. Então, claro que eu ia sentir a perda por mais tempo. E isso ia me afetar muito. É uma pessoa muito querida, muito próxima a mim. Eu vou ter aquela tristeza durante o período. Agora, o período que eu vou ter essa tristeza, por qual tempo vai se prolongar e os sintomas também a ela acoplados, é o que vai definir se eu estou tendo um episódio depressivo ou não. Vou citar para vocês, listando o que é a depressão, tá? Mais ou menos. Porque é muita coisa, é muito assunto. A depressão, também chamada de transtorno depressor major ou depressão unipolar, é uma doença psiquiátrica capaz de causar inúmeros sintomas psicológicos e físicos. Seu sintoma mais conhecido é uma profunda e prolongada tristeza, o que não significa que toda tristeza esteja relacionada necessariamente a um quadro de depressão. A maioria dos adultos com um transtorno depressivo nunca chega a ser avaliado por um psiquiatra. Isso sempre acontece, gente, porque a gente não tem coragem de ir para o psiquiatra. Você tá num canto, você encontra seu cardiologista, seu médico pulmonar, seu ginecologista, mas você nunca diz, olha, meu psiquiatra, né? Porque já diz logo que é louco. E em falar em psiquiatra, é interessante que você procure o psiquiatra primeiro, para ele poder lhe diagnosticar e passar o tratamento adequado. Inclusive, ele também vai passar as sessões de terapia com o psicólogo, porque afinal vai ser o psiquiatra que vai passar o seu medicamento, né? Exatamente. E ele vai avaliar se tem a necessidade de medicamento. Nem sempre, nem toda depressão vai demandar medicação. Ou então vai demandar uma medicação durante um período pequeno. Sim, vai haver os extremos. Quais são os extremos? Você pode ter a hipersonia, que é o sono excessivo, como você pode ter a diminuição do sono, a insônia. Você pode ter o aumento do apetite, né? Ou seja, você sente um vazio e desconta de certa forma na comida. Ou então você se sente tão mal que você não consegue comer. Então aí você come menos e emagrece. Lembrando também de se sentir mal e lembrando mais uma vez do Setembro Amarelo, pode ocorrer também de você se sentir tão mal que queira, além de auto se sabotar, se mutilar também. Existe casos de mutilação também e que, assim, sai puxando coisas inimagináveis. É muito tenso, é bem pesado mesmo. Em relação aos gatilhos, alguns possíveis gatilhos. Como eu havia dito antes, não só a tristeza, né? Também aos estressores, né? É o fator genético. O fator genético. Outra coisa que é muito importante. Muita gente diz assim, por definição. Depressão é uma tristeza profunda e prolongada. Não necessariamente. Às vezes, você tá convivendo com uma pessoa extremamente irritada, ela não dá sinal de tristeza, ela fica fechada e irritada mesmo, muito irritada. E isso pode ser um sinal de depressão, tá? Porque o que é que acontece? O que antecede a depressão, muitas das vezes, é um quadro de ansiedade muito alto. A pessoa se cobra muito, são os estressores que ela citou anteriormente. Então, a pessoa se cobra muito ao ponto de ficar tão mal que ela se irrita, ela não chora, ela não fica pra baixo, ela fica muito irritada. E as pessoas começam a não conseguir lidar e dizem que aquela pessoa é chata e não buscam entender que aquela pessoa ela não tá sendo chata. Ela não tá agindo dessa forma porque ela queira estar agindo dessa forma. Ela nem percebe. Na maioria das vezes, quem tem depressão e que não conhece os sintomas, ela não vai perceber que ela tem depressão
ou que ela tem qualquer outra doença, como a bipolaridade, por exemplo. Ela só é assim, é mais fácil se reconhecer como uma pessoa ansiosa, porque os sintomas, eles são bem visíveis, não só são psicológicos, como eles são físicos também. A mesma forma da depressão, que você acha que tá acontecendo de verdade no seu corpo. A ansiedade, por exemplo, o pânico, ele traz sintomas tão reais que você pode achar até que você tá infartando. Pode morrer. Que você tá morrendo ali. Na maioria das vezes você não acha que é a doença em si, você acha só que é um sentimento físico, não se relaciona a problemas, a doenças mentais, psicológicos, e acha que é físico de verdade. E tipo, você se pega aquilo. Apesar de hoje ter muitos relatos de depressão, de ansiedade, as pessoas estarem buscando mais, se informarem melhor, mas ainda existem muitas pessoas que ficam naquela de que é apenas uma doença física, por estar sentindo palpitação, tô sentindo meu coração muito acelerado, por falta de ar, deve ser alguma coisa no coração, no pulmão. Aí sai criando um monte de doenças que realmente são físicas, nunca relaciona que pode ser uma doença psicológica. Uma vez eu fui no hospital e eu realmente achei que eu estava tendo um pré-infarto, estava infartando lá, estava infartada. Eu achei que era, mas quando eu fiz os exames e fiz os check-ups e tudo mais, eu percebi que fisicamente eu não tinha nada. E todos os exames eram normais. E eram apenas os sintomas psicológicos que estavam causando tudo isso, como se tudo fosse realmente físico. E acontece em todas as outras doenças, tais como a depressão também, né? E outra coisa que eu queria falar, tipo, às vezes as pessoas têm a mania de querer diminuir a dor dos outros justamente por não estar sentindo ela. Infelizmente, não é só com a depressão ou com qualquer outro aspecto da vida, as pessoas costumam diminuir a dor dos outros. Não sei por qual motivo. É triste isso. As pessoas fazem isso de verdade e é muito triste. E tudo que o depressivo normalmente quer é atenção. Ele quer que as pessoas entendam, compreendam ele. E a outra pessoa chega e diminui o que ele tá sentindo. Mas acontece porque a pessoa não entende. A pessoa não entende por... Assim, é difícil, né? Você tem depressão. Não entende o que é a depressão. Porque só entende o que é depressão quem passa por ela. Como a gente havia dito que não seria um vídeo tão científico, mas depois, caso vocês queiram acrescentar, vocês podem pesquisar. Que existe um site que fala, eu não sei qual é agora muito bem, mas fala sobre 5 sintomas que, se você tem frequentemente, assim, de forma decorrente em períodos diferentes, pode ser classificado como depressão. Pelo menos você fica com uma noção, assim, de se você tem ou se você não tem. Pelo menos você vai saber onde procurar ajuda. Onde procurar ajuda. É interessante, como a gente já disse, o psiquiatra, o psicólogo, o tratamento, a terapia. Agora que a gente já citou muita coisa e falou também sobre a importância de você buscar conhecimento, de você buscar informação, para não só saber lidar com isso ou lidar com uma pessoa que esteja passando por isso, um amigo e tudo mais. É importante também a gente ouvir de pessoas que realmente passaram e passam e sabe como é de verdade, sem diminuir, sem aumentar. Por isso também que eu trouxe a minha madrinha, porque eu queria que ela, de forma pessoal ou impessoal, da maneira que ela quiser falar, ela retrate para vocês um pouco do que é a vida dela com depressão, de quando começou, como começou, há quanto tempo, quais os sintomas que ela sente e como é lidar, como é levar a vida. Eu já costumei ouvir de algumas pessoas dizendo que você vive uma crise infinita todos os dias, quando você está no período mesmo. Mas a partir do tratamento, como a gente já disse, a importância dele, a partir desse tratamento você sabe como lidar, tipo, super melhor. E você sabe quando vai vir e o que deve fazer. E pra, assim, fechar com chave de ouro esse nosso vídeo, pra acrescentar na minha vida, na vida de vocês que estão assistindo e também na vida da minha madrinha, porque é outra coisa que a gente nem falou aqui. Toda e qualquer doença emocional, né? Toda e qualquer doença psicológica, quanto mais você fala daquilo, quanto mais você fala do problema que você tem, do que você está sentindo, mais é mais fácil você mesmo, seu cérebro, compreender que você tem e que você
tá progredindo, você tá conversando com alguém, quanto mais você fala, mais fácil é de ser resolvido, vai se compreendendo, vai aceitando o que você tem. Então, quanto mais você conversa sobre, mais você aceita e mais você sabe lidar com isso. Vamos ouvir agora um pouco do relato da minha madrinha sobre a depressão na vida dela. Bom, gente, eu tenho depressão. É uma doença que é considerada o mal do século. Então, por aí vocês já tiram que é uma doença que pode atingir toda e qualquer classe social. Não define quem você é.